dia. Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa aula. Tudo bem com todos e com todas? Mais ou menos? Por quê? Sabem que dia é hoje? Não? Como? Dia da computação é? Hoje já são 7 de novembro, né? Já ia falar 7 de setembro. Ou seja, se aproxima a nossa segunda avaliação. Aproxima-se também dia 15 de novembro, que é feriado, aproxima-se também o Natal. Então, as coisas já estão se aproximando, gente. Eu queria fazer um convite para vocês, para começar a nossa aula. Vocês têm uma calculadorazinha aí, celular, né? O celular de vocês tem calculadora. Vamos pegar a calculadora para fazer uma conta e vamos ver aqui o slide. Então, vou fazer aqui na minha calculadora, porque eu não sou moderna, não tenho celular. Olha só, gente, um monte de... Entraram na sala errada? Um monte de números aí. É o seguinte, todo mundo conhece seu peso, sua altura, né? Exatamente. Então, olha, vamos pegar ali onde está o P, vamos pegar o peso e elevar aquele número ali, 0,425. Então, pegue o seu peso, no meu caso, 56 em quilogramas, elevado a 0,425. Aí vamos multiplicar agora, pega a sua altura, que é aquela letrinha A ali, e eleva a 0,725. Então, no meu caso, em centímetros, tá? 172 centímetros, no meu caso, elevado a 0,725. E depois multiplica por 72,09. Encontraram o que aí? Por que vocês não estão fazendo cálculo? Mas do tempo que chegaram já dava para ter feito a conta. Olha aqui, o meu deu 16.657,62 centímetros quadrados, que está escrito lá. Já dá para ver o slide de novo? O slide, por favor. Você pega o seu peso, que está representando a letra P, eleva a 0,425, multiplica pela sua altura em centímetros, elevado a 0,725, multiplica pelo aquele número aí. Isso aí que representa é a área da superfície do seu corpo, em centímetros quadrados, né? Tudo que você tem da ponta da cabeça até o dedão do pé. Olha, o meu aqui, 16.600 e poucos centímetros quadrados. Se dividir aí por 10 mil, vai dar 1 metro e pouquinho. Tá? É a área da superfície do seu corpo. Quanto você ocupa aí? Tem erro nessa medida aí? Deve ter, por exemplo, eu coloquei a minha altura 172 centímetros. É claro que na hora que eu fui medir, né, tem uma diferençazinha lá o aparelho. Pode ser que eu meça até um pouquinho mais. 1,72,5, 1,72. O peso, né, eu arredondei para baixo. Então, é claro que quando a gente coloca ali, tem um erro na medida, no peso, na altura. Os equipamentos que medem, eles têm um grau de precisão. Então, esse erro ele vai se propagar aqui também para a função que mede a medida do corpo. E aí, olha, quanto por cento desse erro vai acarretar para cá, tá? Então, esse aqui é o exercício que tem no nosso livro-texto. É um modelo para a área da superfície do corpo humano, é dado pela essa função. Ela é uma função do peso em quilogramas, ela é uma função da altura. Tá? Então, o que a gente quer é, sabendo que a medida do peso
o erro na medida do peso, ela é no máximo 2%, a altura também. Né? Se no máximo essas medidas forem com 2%, como é que esse 2% de erro máximo se propaga aí na medida da área da superfície? Tá? Então, a gente quer usar diferencial para estimar esse erro aí. Então, lembram como é que a gente usa diferencial para calcular esse erro? Na hora do lembra, vocês ficaram assim calados. Kleber lembra, né, Kleber? Está todo dia aí assistindo a aula. Tá? Então, recordando na última aula, nas últimas aulas, porque eu já estou há vários dias nisso aqui, estamos falando de aproximações lineares. Então, se recordando, a gente faz a aproximação linear por meio da diferencial. Se você tem uma função de duas variáveis, a diferencial dessa função, também chamada de diferencial total, que você pode representar como d de z, mas dz está representando o quê? A variável independente aqui, tá, gente? Ou dz ou df, ela é exatamente esta função dada por meio dessa regra. As derivadas parciais da função em relação a x, em relação a y, que você multiplica por essas duas variáveis aqui, dx, dy. Quem são dx, dy? São as diferenciais de x e dy, e de x e y, que são as variáveis independentes. Elas vão receber o valor lá da tua aplicação. Quanto vale o dx, quanto vale o dy? São as variáveis independentes. Tá? Então, essa é a diferencial de uma função de duas variáveis. Sempre vai existir a diferencial? Não. Né? Veja que para a gente calcular a diferencial, a gente precisa que a função tenha as derivadas parciais no ponto que a gente está calculando. E aí a gente viu que essa diferencial que a gente usa para aproximar tanto as variações da função como o valor da função no ponto. Então, agora eu tenho uma função e ocorre uma variação no domínio dessa função. Passa de um ponto AB para um ponto A mais ΔX, ou seja, no eixo do x tivemos um acréscimo ou um decréscimo ΔX. No eixo do y tivemos uma variação que chamamos de ΔY. Se essas variações são muito pequenas, a gente pode aproximar a variação ocorrida na função, que é a imagem da função no ponto final menos a imagem da função no ponto inicial pela diferencial. Né? Que a diferencial é exatamente aquela expressão que a gente acabou de ver aqui. Tá? Só que a gente está atribuindo aqui, no caso que eu vou usar para estimar a variação ocorrida na função, a diferencial de x vai receber o valor da variação ocorrida em x, eu vou substituir pelo ΔX. E a diferencial em y, eu vou substituir pela variação que ocorreu em y. Né? Claro que quando a gente usa essa diferencial para aproximar a variação ocorrida na função, tem um erro. Né? Esse erro ele é exatamente o valor real, que é o quanto variou pela função, e o valor calculado, que é a diferencial que a gente está estimando. Aí, esse erro aqui, então, variação ocorrida na função menos a que eu estou calculando por aproximação. Aí, esse erro a gente consegue expressar sempre assim. É uma parcela, é uma função que a gente está multiplicando por ΔX, mais uma outra função que eu multiplico por ΔY. Então, a definição de diferencial diz assim, uma função ela é diferenciável num ponto AB se a variação ocorrida na função pode ser aproximada pela diferencial, mas esse erro, a particularidade de ser diferenciável é que esses erros tendem a zero para pequenas variações em ΔX e ΔY. Tá? Tudo isso já vimos aí não sei quantas vezes, portanto, vou cobrar isso na nossa próxima avaliação. Né? Posso cobrar? Mas mesmo que vocês não me autorizem, desculpa aí, mas eu vou ter que cobrar. Porque já falei demais disso aqui, né, gente? Aí, ó, só para a gente fixar, trouxe uma função aqui bem simples. Eu quero mostrar que essa função é diferenciável usando a definição. Então, a função aqui f de x, y,
Coloquei uma simples porque os cálculos não ficarem tão extensos, mais 2xy. Quero mostrar que ela é diferenciável. Não está falando em que ponto, né? Porque a diferenciabilidade ela é pontual, a função é diferenciável no ponto. Se a gente não fala no ponto, quer dizer, então, para um ponto genérico, tá? Ela é diferenciável em um ponto qualquer. Então, eu tenho que mostrar aqui, ó, pegar um ponto. Qual é o domínio dessa função, gente? Mas ela não é uma função de duas variáveis? Todo R2, certo? Todo R2, não tem nenhuma restrição. Então, eu vou pegar um ponto genérico aqui e tentar mostrar que ela é diferenciável, qualquer que seja o ponto aqui. Então, vou pegar um AB pertencente ao R2. Então, o que a gente quer saber? F é diferenciável? Em AB? Diz que é para a gente fazer isso usando a definição. Então, vamos olhar aqui no slide. O que a definição diz? Uma função é diferenciável se eu posso expressar o ΔZ. Tá? Então, ΔZ é quando é uma variação que vai ocorrer. Um ponto final menos o ponto em questão aqui que eu estou tomando. Né? Eu posso escrever, é o slide ainda, o ΔZ como a diferencial da função mais um erro. E eu tenho que analisar aquele erro, que este erro aí tem que tender a zero. Tá? Então, a gente vai calcular isso aqui. Ó. Quem é primeiro ΔZ? Quem é o DZ? E para a gente identificar quem são aqueles erros e analisar o erro. Tá? Então, o que é o ΔZ? É a imagem final, um XY, menos a imagem no ponto em questão, que eu estou colocando aqui. Certo? Mas quem que é esse ponto final aqui? Bom, eu estava no ponto inicial A e vou fazer um acréscimo. Vou passar para um ponto X. Quem vai ser esse ponto X? Vai ser o inicial, mais um acréscimo ΔX, tá? Quem vai ser esse Y? Então, eu estava no eixo do Y, estava num ponto B, e vou passar para um ponto Y, que quem é? É o inicial mais um acréscimo aí. Ok? ΔY. Então, é isso que é esse f de XY aqui. Tá? Então, vou substituir aqui. F de A mais um ΔX. Y é o B mais um ΔY, menos F de AB. E agora, como é que eu vou calcular isso aqui? Quem é F de A mais ΔX, B mais ΔY? Bom, eu vou usar a regra da função. Está aqui a função me dizendo como é que você calcula o valor em um ponto qualquer. Tá? Então, vamos usar a regra da função. Vou fazer um bocado de cálculozinho aqui. A função me diz que pega o x e eleva ao quadrado. Então, no x aqui para a gente, está representando esse valor aqui. Aqui é o x, que é o y. Então, vai ficar A mais ΔX, que eu vou elevar ao quadrado, mais 2 vezes o x vezes o y. 2 vezes o x, que é A mais ΔX, o y, que é B mais ΔY. Tá? Então, jogamos lá na regra da função x ao quadrado, 2 vezes o x vezes o y. Tá? Menos f de AB. Quem é f de AB? Vou colocar aqui, é menos tudo que vai acontecer aqui, a ao quadrado, mais 2 vezes o a vezes o b, mais 2ab. Tá? E agora, as continhas. Então, vai ficar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais aí vamos fazer esse produto aqui, vai ficar 2AB, mais 2A ΔY, vão acompanhando aí para não passar por cima de nada, mais 2B ΔX,
mais 2 ΔX, ΔY, né? 2 ΔX, ΔY, tá? Quadrado desse, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui vai ficar AB, A ΔY, B ΔX, ΔX, ΔY, e menos A ao quadrado, menos 2AB. Tá? Vou ver o que dá para simplificar. A ao quadrado vai cancelar com A ao quadrado. E 2AB, cancelar com 2AB. Ok? Só isso. Pensei que a gente ia desaparecer muita coisa. Então, veja bem o que eu vou precisar construir. ΔZ menos o DZ. Ela é diferenciável, recordando a definição, ela é diferenciável se o DZ, incremento em Z eu posso escrever como DZ mais um erro que está multiplicando ΔX mais uma parcela do erro que está multiplicando ΔY. Tá? Então, eu vou... O que vai ser esse erro aqui? Vai ser essa diferença, tá, gente? Quando eu fizer ΔZ menos DZ, o que sobrar aqui é o erro lá, tá? E aí eu tenho que analisar esses erros, tem que ir para zero, quando ΔX tende para zero e ΔY tende para zero, tá? Então, eu fiz primeiro esse pedaço aqui. Agora, eu vou construir DZ aqui, para depois eu fazer essa diferença e encontrar o erro, que é a diferencial de Z. Lembram? Diferencial de Z. No ponto em questão, ela é derivada parcial de x aplicada no ponto, vezes o dx aí no caso está valendo a variação em x, derivada parcial de y, aplicado no ponto, vezes o ΔY. Tá? Essa aqui é a definição da diferencial. Aí vamos para a função em questão, o que vai ser isso? Que é a derivada parcial dessa função em relação a x, gente. 2x mais 2y, certo? 2x mais 2y. Aí a gente vai aplicar no ponto AB, tá? Então, vai ficar 2a mais 2b. E aí está multiplicando aqui ΔX, tá? Então, derivada parcial da função em relação a 2x mais 2y. Aí aplicamos no ponto AB e multiplicamos por isso aqui, mais a derivada parcial da função em relação a y. Agora, vamos derivar isso aqui em relação a y. Vai ficar aqui, é zero, é constante em relação a 2x. Aí, a gente vai aplicar no ponto 2x, que é a ΔY, tá? Então, agora eu quero fazer este menos este aqui, tá? Este que está aqui menos este que está aqui. Quando a gente subtrair, o que mais que a gente vai conseguir cancelar? Que eu já vou levar para lá só o resultado. Então, olha, a gente vai pegar este que está aqui, né? E a gente quer subtrair deste que está aqui. Aqui a gente tem 2AX e bem aqui tem 2A... AX não, perdão, gente. 2A ΔX. 2A ΔX. Estão enxergando aqui? Então, essa parcela bem aqui, ela vai cancelar com esta aqui. Aqui tem 2A ΔY. E aqui tem 2A ΔY bem aqui. Então, essa vai cancelar com esta bem aqui. Aqui eu tenho 2B ΔX. Bem aqui eu tenho 2B ΔX. Tá? Então, daqui cancelaram todas. Vai ficar só o que sobrou. Sobrou esta parcela aqui. Foi. E esta bem aqui. Tá? Estão enxergando aí? Fiz o de cima menos o de baixo, cancelou, sobrou então este aqui e este que está bem aqui. Então,
Quando eu faço isso aqui, ficou 2 ΔX quadrado mais, que é 2 ΔX ΔY. 2 ΔX ΔY, tá? Então, isto aqui tem que ser aquele erro E1 que está multiplicando o ΔX, mais um erro E2 que está multiplicando o ΔY. Lá da definição, tá? Eu tenho que enxergar isso aqui. Quando eu faço essa diferença, dá essa parcelinha aqui. Então, essa parcelinha, uma tem que ser o E1 que está multiplicando o ΔX e o E2 que está multiplicando o ΔY. Então, olha só, aqui eu tenho ΔX vezes ΔX, e aqui eu tenho 2 ΔX vezes ΔY. Quem são os candidatos aí a serem o E1 e o E2, gente? Isso aqui aqui a gente chama o E1, e esse aqui eu chamo de E2, certo? Então, para esta função, recapitulando, quando eu faço essa diferença num ponto genérico, fica assim. O ΔZ, ele fica igual ao DZ mais ΔX que multiplica ΔX mais 2 ΔX que multiplica ΔY. É isso. Eu consigo expressar essa função dessa forma aqui. Tá? A definição me diz que ela é diferenciável se este erro aqui tende a 0. Então, esse aqui é o erro E1. A parcela do erro, isso aqui é o erro E2. Ela é diferenciável se o limite do erro E1 vai para 0, quando o ΔX tende a 0. E isso aqui também. E acontece isso nesse caso? Quem é o limite de E1 quando ΔX tende a 0, ΔY tende a 0. Isso aqui é o limite. Quem é o E1 que a gente encontrou? ΔX. ΔX tende a 0. É o pá, tá, gente? Eu estou colocando aqui. Quanto vale esse limite aí? Quando ΔX tende a 0. 0. E analisemos o outro erro, que não tem diferença, limite de E2, não era aqui, limite do E2, quando ΔX tende a 0, ΔY tende a 0. Quem é o E2? 2 ΔX. Limite de 2 ΔX quando ΔX que também dá 0, tá? Olha, gente, observa que eu estou escrevendo ΔX, ΔY tende a 0, aí vocês vão falar, mas por que só tem ΔX? É porque a função em questão, ela ficou só com ΔX, mas ela é uma função das duas variáveis, tá? Por isso que eu tenho colocando aqui. No caso em questão, ela só apareceu. Então, ok, essa função aqui, a gente consegue expressar em um ponto genérico qualquer. O incremento em Z, ele é a diferencial de Z, mais uma parcela que representa o erro, com a característica de que as duas parcelas do erro tendem a 0, quando esse ΔX tende a 0, e, portanto, ficou mais claro agora, Calil, a questão do E1 e E2, tá? Que você perguntou da outra vez. Mas eu só queria que você entendesse, não se preocupe, porque eu não vou cobrar de vocês essa, mostre pela definição. Mas só para entender o que é isso aí que a definição exige, tá? Mas aí agora a gente quer voltar lá na nossa questão A. Só recordando que, se vocês observarem, a gente fez um bocado de conta aqui, né? Já gastei aqui metade da aula. E olha como era simples essa função. Uma função bem simples. Então, se é uma função mais complexa em seno, cosseno, exponencial, essas contas aqui, elas são imensas, né? Então, não é um processo viável
dúvidas, aí não é um processo viável fazer por esse caminho, tá? Então, tem alguns resultados que ajudam a gente a ver se a função é diferenciável ou não. A gente já viu na aula passada, só recordando. Vamos ver aqui o slide. A gente tem esse resultado aqui. Se a função é diferenciável num ponto AB, então ela é contínua. Em que isso aí me ajuda? Me ajuda a verificar quando ela não é diferenciável, né? Porque a gente usa a contrapositiva, que é a forma equivalente de dizer isso aqui. Se não é contínuo no ponto, então não é diferenciável. Então, já serve para eu descartar. Se você olhar, a função não é contínua no ponto, então, pronto, ela não é diferenciável. Essa aqui, por exemplo, ela é contínua, né, em qualquer ponto. Então, isso aí já não me ajudaria. E tem um outro resultado que diz mais informações. Se as derivadas parciais existem na vizinhança do ponto e são funções contínuas, então ela é diferenciável no ponto. Então, mas aí a gente quer voltar agora para o nosso problema inicial para calcular o erro aí. Né? Na hora que você calculou lá a área, o quanto... Que espaço desse planeta que seu corpo aí ocupa, não em termos de volume, em termos de área. É claro que tinha um erro e a gente quer, então, calcular qual foi esse erro nessa aproximação. Então, segura só um pouquinho aí para calcular essa função aqui. Ela é 72,09 P e A elevado a 0,725. Tá, aí a gente quer calcular, supondo que o erro no cálculo do peso é no máximo 2%, o erro no cálculo da altura no máximo também 2%. Então, gente, a gente pode pensar assim, olha só, existem as medidas reais. Você tem os valores reais para o peso e para a altura, tá? Então, o peso e a altura, vou saber que P é o valor real do meu peso, A é o valor real da minha altura. E tem os valores com erro. Então, se o seu peso real é P, o peso com o erro vai ficar P mais... o erro que no máximo, como ele pergunta, qual é use a diferencial para estimar a porcentagem de erro máximo, tá? Então, eu quero o máximo, eu vou assumir que foi o maior erro que foi cometido aqui, que é 2%, tá? Então, os valores com erro vai ser o peso real mais o ΔP aqui, ó, que é 0,02% do peso, então 0,02 de P, tá? Isso que então que vai ser o ΔP, tá? A variação que está ocorrendo no peso. E a mesma coisa a altura com erro é a altura real, mas ele diz que também aqui é 2%, 0,02 da altura, tá? 2% da altura. Então, isso aqui é o ΔA. O ΔA. Quando você usa a função com os valores reais, você vai obter a área real, PA. Tá? A área real do corpo. Quando você calcula, que foi o que a gente fez com erro, as nossas medidas tem erro, você vai obter o S de P mais ΔP, o S de A mais ΔA. Tá? O erro vai ser exatamente essa diferença, né, gente? O S de P mais ΔP, A mais ΔA, menos o valor real, tá? Que é o ΔS, deixa eu chamar aqui ΔS. Como é que eu posso calcular um valor aproximado para esse ΔS?
pela linearização, usando a diferencial dessa função, tá? Nesse ponto. Então, um valor aproximado para essa variação aqui pode ser calculado por meio da diferencial da função. Vou calcular a diferencial dessa função no ponto, PA, ok? Então, tudo que a gente precisa fazer é calcular essa diferencial. Tá? E depois a gente compara para ver quanto por cento que representa do valor real. E a gente sabe calcular a diferencial desta função que está aqui? Sim, certo? Nem é uma função tão complexa. Então, tudo que a gente tem que fazer é calcular essa diferencial aí. Então, vou trazer para cá aquela função S. Ela tem um monte de números, a gente pode chamar um monte de palavrão aqui, né, gente? Elevada, não sei o quê. S, vou colocar assim, A, P, mas eu insisto em trocar aqui. Então, olha, é um certo número lá, vou chamar aquele número de K, que eu não vou ficar escrevendo aquilo um monte de vezes. É P elevado a um outro número, que eu vou chamar de alfa. E é A elevado a outro número que eu vou chamar de beta, porque eu gosto mais das letras do que dos números. E isso aqui é 72,09. O alfa é 0,425. E 25. Tá, gente? Então, vamos deixar assim. Quando precisar fazer a conta, a gente vem aqui e substitui. Então, vamos calcular a diferencial. Queremos calcular a diferencial de S. S é a função de duas variáveis, P e A. Como é a diferencial de S? Derivada parcial de S em relação a P, certo? Parcial, função de duas variáveis, que eu vou multiplicar por dp, tá? Variável aqui, mais derivada parcial de S em relação a outra variável, que é o A, que eu vou multiplicar pela diferencial de A, tá, gente? Lembra? Estou usando aqui a definição da diferencial da função. E agora, diferencial de S em relação ao P. Vamos calcular. Quero derivar essa função olhando P como a variável. Vai dar o quê? Me diga aí, por favor. Derivada dessa função em relação a P. Constante, então vamos repetir K. A elevado a beta também é constante, então repetimos aqui, vou colocar aqui no final. E aqui é potência, né, gente? Regra da potência. Então, vai ficar alfa, P elevado a alfa menos 1. Pronto. E aqui, dp. O que esse dp vai estar representando? A variação ocorrida na medida, que é o ΔP, que está valendo 0,02% do peso, tá? Então, vou substituir aqui, esse aqui é 0,02p. Mas, agora nós vamos derivar essa função em relação à variável. A variável agora é A. Então, tudo que não é A é constante, K, P elevado a alfa. E eu quero derivar A elevado a beta, regra da potência, né? Vai ficar beta, A elevado a beta menos 1. dA, diferencial de A, está representando a variação ocorrida na altura, tá? Que é o delta A lá, que é 0,02 da altura. Que tem alguma... Ah, tem o 0,02, que é comum aqui, vou colocar aqui em evidência. Olha só, gente, aqui eu tenho a alfa, vou passar esse alfa para frente. K,
P elevado a alfa menos 1, mas bem aqui também tem P, né? Então, propriedade de potência, P elevado a alfa menos 1 vezes P vai ficar P elevado a alfa. A elevado a beta. Mais, acho que foi tudo daqui. Aqui a gente tem, vou passar o beta para frente, vai ficar K, P elevado a alfa. Aqui eu tenho A elevado a beta menos 1 vezes A, então vai ficar A elevado a beta. Ok? O que é isso aqui, hein, gente? K, P elevado a alfa, A elevado a beta. Quem é isso aí? Viram lá quem é? Aqui, ó. É a própria S aqui, certo? Eu vou só colocar só S sem as letras para não ficar tão sobrecarregado. E aqui também, olha, K, P elevado a alfa, A elevado a beta. Então, tem S aqui, tem S aqui. Vou colocar em evidência, 0,02 S. E aí sobrou só o quê? Alfa mais beta, certo? E agora, então, é só somar aqui alfa mais beta. 0,25, 0,25, copiei errado, não? Ah, os dois é 25, 25. 7511, fica 1,25, né? Tá, então, tudo que a gente tem que fazer é somar aquilo ali, que vai ficar 1,12, né? Aqui. Aí vou multiplicar por 3, vai ficar 2,3, 0,23 S. Tá? Agora a gente quer representar quanto por cento, acho que tem mais um zero aqui, peraí, 0,23 S. Esse aqui é o erro, né? Esse ΔS está representando aqui a variação aqui. É o erro que ocorre entre o valor real e o valor calculado com erro. Tá? Isso é quanto por cento do valor real? Tá? Já está até aqui, né? 0,23 S. Vamos multiplicar por 100, aí vai dar 2,3% da área. Isso é o erro. Então, o que a gente calculou aqui, valor calculado com o erro menos o valor real. Aproximamos pela diferencial. Tá? Ao calcular a diferencial, ela deu 0,023 de S. Tá? Fazendo uma regrinha de 3, S lá representa 100% da área. Esse valor que a gente calculou, que é 0,023 S, é quanto por cento? Né? Se multiplica, vai dar 2,3% de S. Esse é o erro. 2% de erro em cada uma das medidas se propaga em 2,3% de erro na área. E essa ideia, a gente está falando de diferencial para uma função de 2 variáveis, mas se for para uma função de 3 variáveis, é exatamente a mesma coisa, só que vai ter uma parcelinha a mais. Se W é uma função de 3 variáveis, x, y, z. Diferencial de W vai ser o quê? Eu vou pegar as derivadas parciais dessa função em cada uma das suas variáveis. Derivada parcial de f em relação a x, que eu vou multiplicar pela diferencial de x. Derivada parcial de f em relação a y, que eu vou multiplicar pela diferencial de y. E a derivada parcial de f em relação a z, que eu vou multiplicar pela diferencial de z. A função é diferenciável, a definição é análoga. Se o incremento na função pode ser aproximado pela diferencial. O erro agora vão ter 3 parcelas. É só o que muda. Ok?
As aproximações, elas vão ocorrer da mesma forma, tá? E incrementos na função pode ser aproximado pela diferencial, desde que a função seja diferenciável. Essa aproximação aqui, ela é muito boa, porque os erros tendem a zero quando os incrementos nas variáveis independentes também estão tendendo a zero. Bom, vamos recordar agora um pouco como é que uma coisa que a gente usa toda hora, quando vai derivar, agora a gente não derivou, ali era derivada assim, a gente vai derivar, usa a regra da cadeia, né? Que a gente faz quando está derivando funções de uma variável. E vamos ver como é que a gente usa a regra da cadeia em funções de duas variáveis. Porque o que é a regra da cadeia? Quando eu vou derivar a composta de uma função, tá? Então, para caso de duas variáveis, como é que fica? Só recordando aqui, que a gente sempre vê que o comportamento é a mesma coisa, mesmos conceitos que a gente tem para a função de uma variável, eles se estendem para a função de duas variáveis. Então, função de uma variável, vamos supor que eu tenha y é x², mas esse x, por sua vez, vamos supor que ele é t² mais 1. Então, estou dizendo y é igual a x², eu posso definir aqui uma função, ó, f de x é o x². Pronto, eu defini aqui uma função de x. Mas como eu estou dizendo que isso aqui é igual a y, então o y é essa função aqui, f de x que é igual a x². Tá? E aqui eu posso fazer a mesma coisa, eu posso criar uma função g de t, que é t² mais 1. Mas isso aqui é o x, então o x é essa função aí, g de t. Pergunto para vocês, essa função aqui, ela é diferenciável? Essa aqui? Função de uma variável diferenciável é a mesma coisa que ela é derivável, ela tem derivada? Sim, né? Derivada dela, que a gente denota assim, é filhinha de x, é 2x, tá? Também a gente pode representar essa derivada usando o que a gente chama notação de Leibniz, que eu posso representar isso aqui, é a derivada de y, mas eu estou dizendo, eu estou derivando y como função, em função de que variável? Eu estou olhando o y como uma função de x, então representa a derivada de y em relação a x, tá? Então, posso representar assim, f' de x, ou usando essa notação, derivada de y em relação a x. Aqui a mesma coisa, essa função, ela é diferenciável, a função g? Sim, ela é quem é a derivada da g? G' de t, ela é 2t, né? Derivada dela. Posso representar dizendo que essa aqui, já que a g de x a g de t é a x, então isso aqui é a derivada de x. Então, posso representar usando essa notação. Mas eu derivei x vendo como uma função de quem? X é uma função de t. Então, isso aqui é a derivada de x em relação à variável t. Né? A gente usa essas notações aqui também para representar essa derivada. Agora, observa que eu tenho aqui y, ele é uma função de x, que a função é essa aqui, é g de x. Mas o x, a gente está dizendo que ele é essa g de t. Tá? Então, na hora que eu faço aqui, se eu substituir aqui o f de g de t, mas quem é a g de t? t² mais 1. Mas quem é f de t² mais 1? O que a f faz? Ela pega a variável e eleva ao quadrado. Então, isso é t² mais 1 elevado ao quadrado. E vai ficar t² mais 2t² mais 1. Né? Então, na hora que eu fiz a composta, o que aconteceu? Y, ele era uma função de x, mas x era uma função de y. Então, eu consegui escrever o y também como uma função
de t, certo? Escrevi y como uma função de t e, portanto, vai existir a derivada de y quando eu estou vendo y como uma função de t, derivada de y em relação a t, certo? Que é quem? Que é a derivada dessa função que está bem aqui. Vou colocar mais para cá. Derivada de y em relação a t. Que é a derivada dessa função aí? 4t ao cubo mais 4t, certo? Ok? Então, era uma função de x, x era uma função de t, a gente transformou a função de t e derivou essa função. Que eu posso ainda escrever assim, 4t vai ficar t ao quadrado mais 1, tá? Observa que esse t ao quadrado mais 1, isso aqui é o x, né, que está bem aqui. Isso aqui é o x. Posso escrever isso aqui, 2t ao quadrado mais 1, só desmembrando aqui, que está multiplicando 2t. Certo? Só para enxergar isso aqui, quem é? É o x. Então, isso aqui é 2x. Isso aqui, quem é 2t? 2t é o g' de t, né, gente? É o g' de t. E o 2x, quem é? É o f', tá? É o f' de t. Então, posso colocar aqui, para não ter que escrever tudo de novo, eu vou escrever o f' de t, não, perdão, gente, f' de x, tá? Então, quando eu derivo essa derivada, ela ficou a f' de x vezes a g' de t, tá? Usando a notação que a gente escreveu bem aqui, isso aqui é derivada de y em relação a t, eu posso escrever assim, f' de x, derivada de y em relação a x. E a g' de t é a derivada de x em relação a t, tá? Que é a regra que a gente conhece como a regra da cadeia para a função de uma variável real. Certo? Observa ainda que, se eu olhar isso aqui, eu posso escrever f' de x, mas quem é o x? X é g de t vezes a g' de t, que é outra forma da gente enxergar a regra da cadeia. Na hora que eu derivei a função, cadê essa função composta aqui? A derivada dela fica a derivada da de fora multiplicada pela derivada da de dentro, tá? Que é a mesma coisa que está aqui. A gente está derivando a função de fora multiplicada pela de dentro. Só observa que quando derivamos a função externa, ela é calculada na função de dentro, tá? E a outra é calculada em t. Como é que fica isso quando a gente está trabalhando com funções de duas variáveis? Ela vai ser análoga com as devidas, guardadas as devidas mudanças, tá? Então, vamos ver aqui o slide, só recordar aqui, tá? Para a função de uma variável, é o que a gente estava falando. Y é uma função de x, mas esse x que está aqui, ele não é só uma variável, ele também é função de uma outra variável t. Então, a gente pode construir a composta, y é g de x, esse x é g de t. E o que é a derivada dessa composta? Pela regra da cadeia, é a derivada da função de fora, aplicada na função de dentro, vezes a derivada da que está fora. A derivada da de dentro, perdão. Então, nesse caso, a gente tem isso aqui, olha. A gente tem g é uma função que vai de r em r, portanto, ela pega um número real e leva no número real. A f é uma função também de uma variável real a valores reais. Então, ambas são funções de uma só variável real. E a gente monta a composta, ela é uma função de uma variável real. E, portanto, a derivada da composta é a derivada da função externa aplicada na função de dentro, multiplicada pela função de fora. Então, só observa, gente, que esses são aplicados em pontos diferentes aqui.
E agora, se eu tenho função de N variáveis reais, tá? O que vai acontecer com a regra, como é que vai ficar a regra da cadeia? Seria, vamos supor que agora eu tenho assim, ó, vou dizer Z é x ao quadrado mais 2y, por exemplo. Então, Z está expresso em função de duas variáveis. Só que essas variáveis que estão aqui, por sua vez, são funções de uma outra variável. Então, eu teria, por exemplo, x é uma função de t. Vamos supor que seja um cosseno de t. E esse y que está aqui também é uma função de t. Vamos imaginar que fosse e elevado a 3t. Tá? Então, x não é uma simples variável, é uma função de t. Y também é uma função de t. Então, a gente poderia dizer assim, ó, x é um x de t. Para não ter que usar outra letra para esse y. Ele é um y de t. Ele depende de t. Tá? E aí, nesse caso, se eu tiver z, vou chamar isso aqui de f. Vou construir uma função f de xy, que é x ao quadrado mais 2y. Tá? Então, aqui nesse caso, para eu montar a composta agora, eu posso considerar uma função. Eu vou considerar uma função alfa, uma função vetorial agora. O que ela vai fazer? Para cada valor de t, ela vai me retornar o par ordenado, que é o x de t e é o y de t. Que no nosso caso aqui, ela me retorna cosseno de t e elevado a 3t. Tá? Assim como aqui eu criei uma função g, que era a função de uma só variável, eu criei só para enxergar isso como uma função. Aqui também, só que eu vou enxergar agora como uma função vetorial, que vai de R em R2. Para cada parâmetro t, ela me retorna quem é o x, quem é o y. Tá? Então, se eu fizer isso, eu vou escrever AZ é a f de xy. Tá? Mas esse x aqui, ele é o cosseno de t. Então, vai ficar f de cosseno de t, mais y, está dito que ele é e elevado a 3t. Tá? Mas quem é isso aqui, gente? Que esse par ordenado que está aqui? É o alfa de t, certo? Posso enxergar isso aqui? É a imagem do t pela função alfa. Então, isso aqui é f de alfa de t. Tá? Então, eu dessa forma consigo enxergar o z também, montando a composta como função só da variável t. Tá? Ela é a composta dessas duas. A função f com a função que, para cada valor de t, me diz quem é o x, quem é o y. F, bola, alfa, cada em t. Se z é uma função só da variável t, existindo a derivada desta, esta de duas variáveis sendo diferenciáveis, então eu também posso calcular a derivada de z em relação a t. Tá? Assim como a gente fez aqui. E o resultado me diz que é análogo, exatamente a mesma coisa do que está aqui. O que é isso aqui? É a derivada, quero derivar essa composta aqui, f de alfa de t. É bom colocar num ponto t0 aqui específico. Tá? Seria, então, a derivada dela. E ali diz que quando você deriva a composta, vai dar a derivada da de fora, que você vai aplicar na que está dentro, multiplicado pela derivada da função de fora, tá? Vamos colocar isso aqui assim, em suspenso, que a gente vai mais com... Vamos analisar e ver, neste caso, que é uma função de duas variáveis, o que representa cada uma dessas coisas aqui, tá?
Gente, eu estou evitando fazer a demonstração, mas se vocês quiserem, porque na demonstração é um monte de continha. Na verdade, a gente vai usar o fato de que, para isso aqui acontecer, essa curva tem que ser derivável, quer dizer, a derivada de uma curva vetorial, quando é aquela derivável? Quando cada uma das suas funções componentes são deriváveis, certo? Então, a derivada aqui é derivada. E esta função que está aqui tem que ser diferenciável. O que é diferenciável? Aquilo que a gente acabou de ver, tá? Esse dz, ele vai ser aproximado pela diferencial, e aí aquele erro aí tem uma coisa imensa, tá? Mas se alguém quiser essa demonstração, é só me procurar que a gente conversa sobre ela. Eu só vou fazer aqui as devidas proporções, mas isso não é uma demonstração, tá? Que estou fazendo aqui. Aí, olha, vai ficar aqui, é a mesma coisa, é a derivada da função externa que a gente vai calcular. Agora, vamos enxergar aqui, f é uma função de duas variáveis. O que significa esse f', tá? Dessa função de duas variáveis aqui. Isso aqui, na verdade, vai representar... Quando você tem uma função de n variáveis, representar a derivada dela vai representar o gradiente dessa função, tá? Então, é o vetor formado pelas derivadas, isso aqui vai representar o gradiente da função. O vetor formado pelas derivadas parciais dessa função. E esse gradiente a gente vai aplicar no ponto. Assim como aqui, esta daqui, ela é calculada de dentro. Então, a gente vai calcular o gradiente e esse gradiente vai ser calculado na curva alfa. E o que vai representar esse alfa' de t? No caso ali do exemplo, alfa de t, ele é x de t, y de t. Função vetorial. Só estou usando a notação de pau ordenado, mas ela é uma função vetorial. Como é que a gente deriva uma função vetorial, gente? Porque essa curva é uma função vetorial, tá? E aqui está dito que eu tenho que derivar. O que é a derivada dessa função vetorial? É a derivada de cada uma das componentes. Então, é o vetor que tem aqui x' de t, y' de t. Que usando a notação de Leibniz, posso representar a derivada de x, que eu estou derivando, porque ela é uma função de t. Derivada de y, que está sendo derivada, vendo y como uma função de t. Tá? Então, isso vai ter o gradiente, e bem aqui a gente vai ter esse alfa' de t, é a derivada de x em relação a t. Esse alfa' é a derivada de y em relação a t. Aí, nesse caso, então, derivada de z em relação a t. Só vendo aqui, é o gradiente da função. Neste exemplo aqui, eu estou colocando uma função de duas variáveis. Então, quem vai ser o gradiente dela? Derivada parcial dela em relação a x, que eu vou calcular em alfa de t. Derivada parcial da função em relação a y, que eu vou calcular em alfa de t. E aí eu vou multiplicar por esse vetor aqui. dx dt, dy dt. Essas aqui são calculadas em t, né? Aí, quando a gente faz esse produto interno aí, derivada de x em relação a t, vai ficar, multiplico primeiro pelo primeiro, vai ficar derivada parcial de f em relação a x vezes dx dt. Derivada parcial de f em relação a y vezes o dy dt. Tá. Ou seja, se eu tenho z como uma função de duas variáveis, cada uma das variáveis é função de uma terceira variável, a derivada
Posso também expressar z como uma função da terceira variável e a derivada dela vai ficar exatamente a soma desses produtos aqui. Tá? Que é melhor de ver, eu acho, isso aqui como gradiente da função f multiplicada pela derivada da curva. Quem é a curva? É a que eu estou formando, construindo, colocando o x de t e o y de t. Tá? Se você tiver uma função de 3 variáveis aqui, tudo que foi dito aqui vai valer, certo? A única diferença é que o gradiente agora vai ser um vetor tridimensional, certo? Vão ter mais uma componente, derivada parcial de f em relação a z. A curva em questão agora vai ter uma curva que vai ter 3 componentes, x de t, y de t, z de t, tá? Então, vai acrescentar mais uma parcela aqui. Tá claro, gente, ou não? Estou confundindo vocês? Não? Então, vamos ver o slide aqui para a gente resumir o que a gente disse. Então, estou generalizando aqui, eu tenho agora uma função no Rn, a função em questão é uma função que vai de Rn em R, daí eu posso pensar numa curva que vai de T em Rn. Aí eu monto a composta. E essa composta, né, me permite, olha, ela vai de R para R, me permite enxergar essa função como uma função de uma só variável real. E a derivada dela, então, vai ser o gradiente da função f aplicado nessa curva alfa, vezes a derivada da alfa. Esse vezes aqui, que operação é essa, gente? Esse vezes que está aí? Produto interno, tá? A alfa' de t é um vetor e o gradiente é um vetor, é o produto interno, que vai resultar nessa soma aqui, desses múltiplos. Então, vamos treinar aqui um pouquinho. Z é essa expressão que está aí, portanto, depende de x e de y. Z é x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. Porém, o x, ele depende de t, então é o x de t, ele é t ao quadrado. E o y, ele depende de t também, ele é 2t. Simples assim, a gente quer calcular. Qual é a derivada de z em relação a t? Se eu substituir aqui o x pelo que está lá, o y e o z, eu escrevo z como função de t. Né? Eu tenho duas maneiras de fazer isso. Você escolhe a qual você gosta mais. Né? Porque eu estou dizendo aqui, gente, eu posso pegar o z, que é x, t ao quadrado. Então, vai ficar t ao quadrado, 2 vezes o x, que é t ao quadrado, vezes o y, que é 2t, mais o y, que é 2t ao quadrado. Pronto, você obteve z como função de t e deriva essa aqui diretamente, certo? Tá claro? Parece que não, né? Vocês estão... Estou substituindo o x pelo que está dito aqui. Estou substituindo o y pelo que está dito aqui. E aí, pronto, eu já fiquei como z como uma função de t. Derivada de z em relação a t é simplesmente derivar essa função de uma variável real. Que todos nós... Esse aqui surgiu da minha falta de atenção, porque não tem, tá? Desculpa aí, gente, obrigada. É o x e é o y que era o 2 lá, tá? Pronto, aí a gente deriva esse aqui direto. Mas eu acho isso tão sem graça, né, gente? Vamos usar a regra da cadeia, que é mais... Não, gente, mas pode fazer assim? Pode, tá? Mas a gente vai ver que, na verdade, o interessante da regra da cadeia é que não é fazer essas continhas. É que, olha, cada vez que a gente calcula a derivada, a gente está calculando a taxa, né, de variação. E a gente pode dizer,
Esse aqui varia em relação a T, esse aqui varia. E como é que eu sei quanto o Z varia com relação às variações de lá, né? Tem esses problemas que relacionam as taxas relacionadas. Mas antes a gente precisa aprender a fazer essas continhas, então fica a gosto do freguês, mas eu quero usar a regra da cadeia aqui, né? Então, pela regra da cadeia aqui, olha, eu vou enxergar quem é a função f, quem é a curva alfa de t, aqui, ó. Quem é a função f? Quem é a curva em questão? E é só calcular o gradiente da f ou você usar direto essa expressão aí, se você quer. Então, eu vou aqui chamar o f de xy, é simplesmente a regra que me dá o valor de z. X ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. E a curva que fica que tem como a variável de entrada o t, ela é a curva que vai me retornar o x de t, que é t ao quadrado, e o y de t, que é 2t. Pronto. Então, na hora que eu fizer isso, z de alfa de t, é aquela função que eu tinha acabado de escrever aqui, tá? Que fica só em função de t. A derivada dela pode ser calculada diretamente ou pode ser calculada usando a regra da cadeia. Então, a derivada de z em relação a t, ela é a derivada dessa aqui, f de alfa de t. Que é quem? É o gradiente da função f, certo? Depois de calcular o gradiente, eu aplico ela em alfa de t, multiplicada pela derivada desta curva aqui. Pronto. Calcular aqui separado. Me ajudem aí a calcular o gradiente dessa função num ponto qualquer, um ponto genérico aqui. Gradiente dessa. O que é isso? Derivada parcial em relação a x, derivada parcial de f em relação a y. Certo? Derivando em relação a x. 2x mais y. Derivando em relação a y. Constante, vai dar x mais 2y. Tá? Quando a gente fala agora, é o gradiente calculado na curva, tá? Então, agora eu tenho que... Por quê? Eu vou dar o resultado só em função de t, tá? Para eu dar o resultado só em função de t, significa que agora eu tenho que substituir o x pelo x da curva e o y pelo y da curva. Então, eu vou calcular o gradiente da f calculado em alfa de t, que é o gradiente da f calcular. Que é alfa de t? T ao quadrado 2t. Então, ele está dizendo simplesmente, vá na função, onde tiver x, substitui por x quadrado, onde tiver y, substitui por y ao quadrado. Tá? Então, vai ficar 2t ao quadrado, mais o y, que está valendo 2t, o x, que é t ao quadrado, mais 2 vezes o y, que está valendo 2, então 4t. Pronto, este é o gradiente dessa função aplicado nessa curva. E aí a gente calcular a derivada da curva agora. Alfa', e quem é o alfa' de t? Derivada de t ao quadrado, que é 2t, e derivada de 2t, que é 2. Tá? Então, agora é só fazer esse produto, derivada de z em relação a t, que vai ficar tudo em função de t, é o gradiente da f vezes a alfa' de t. Que é esse produto aqui, 2t ao quadrado
mais 2t, t ao quadrado, mais 4t, e a gente vai multiplicar com 2t e 2. Produto interno, tá? Primeiro vezes primeiro, vai ficar 4, estou multiplicando este por este, t ao cubo, mais 4t ao quadrado, mais, multiplico este por este, 2t ao quadrado mais 8t. Vai 4t ao cubo, mais 6t ao quadrado, mais 8t, tá? A próxima vez já vai fazer mais direto ainda. Ok, gente? E o que isso representa? A taxa com que está variando o z por unidade de variação em t, certo? Então, quando t varia, x vai variar, tem uma taxa de variação, y tem uma taxa de variação, e como z é função de x e t, essa variação em t, ela repercute aqui em z, tá? Essa está calculando como é que é a taxa de variação em relação a z. Depois façam aqui direto aqui, porque deve dar, né, e chegar nessa mesma derivada aí. Ok? Podemos passar em continuar? Então, agora a gente tem uma função diferenciável. Não sabemos como é a cara desta função. Sabemos apenas que z é uma função de duas variáveis e ela é diferenciável e que esse x que está aqui, ele, por sua vez, é uma função de t. X é g de t e esse y é uma função h de t. E tem um monte de informação ali. G de 3 é igual a 2. H de 3 é 7. G' de 3 é 5. É 6, derivada parcial. Nossa, tem um monte de dado aqui. E quer que a gente calcule a derivada de z em relação a t para t igual a 3. Z é uma função de x e y. Y é uma função de x e y são funções de t, né? Então eu posso escrever z também como função da variável t, e é exatamente essa taxa de variação que está sendo pedida no exato instante que o t é igual a 3. Como é que a gente montaria aqui a composta, gente? Só para a gente enxergar, para ver os pontos aqui que a gente quer calcular. Eu posso enxergar a curva aqui já foi dado. Eu vou considerar aqui alfa de t, a curva que vai para cada t me leva no x de t, que é g de t, que é h de t. Certo? E o que eu tenho aqui é a composta. Então, a z é a f de alfa de t. Tá? Porque isso aqui é o x, que é g de t, isso aqui é o y, que é o h de t. Tá? A gente quer derivada de z em relação a t. No ponto, vou usar essa notação aqui.
que é isso aqui? Pela regra da cadeia, é o gradiente da função f, que eu vou aplicar onde, gente? No ponto 3, no alfa de 3, certo? Eu vou aplicar na alfa da função de dentro. Isso aqui eu vou aplicar em alfa de 3. Vezes a derivada da alfa', essa eu aplico no 3, tá? Então, aqui é a diferença. Então, eu tenho que enxergar, mas quem vai ser o alfa de 3? Tá, então, eu vou calcular o gradiente dessa função e vou aplicar em alfa de 3. Vamos só enxergar aqui. Quanto vale a alfa de 3? Vamos olhar aqui. Alfa de 3 é G. Alfa não é G de T, H de T? Então, vai ficar G de 3, H de 3. Quanto vale o G de 3? Não, 2. 2. H de 3 vale 7, tá? Então, esse gradiente a gente vai aplicar no ponto 2, 7. E a curva a gente vai aplicar no, vou deixar ainda indicado aqui, vai aplicar no 3, tá? Pronto, é só substituir agora aí. Então, a derivada de Z em relação a T, para T igual a 3, vai ser o gradiente. Gente, então vamos calcular aqui o gradiente. Derivada parcial de f em relação a x. Eu vou usar essa notação que ele usou bem aqui. Derivada parcial de f em relação a x, que a gente vai aplicar no ponto 2,7, certo? Que é o gradiente. Derivada parcial de f em relação a y, calculada no ponto 2,7. Quem é alfa'? Quem vai ser alfa'? Alfa não é essa curva aqui, portanto, a alfa' é derivada de cada uma das componentes. Vai ficar G' de 3, H' de 3. Pronto, só substituir os dados que ele deu. O problema diz que essa derivada aqui vale 6. Esta aqui vale menos 8. Esta G' de 3 vale 5. E a outra vale menos 4. Produto interno agora. 30 mais 32. 62 unidades, ok? Ou a questão das taxas que eu falei, né? Que a gente chama o problema de taxas relacionadas. Se as grandezas estão relacionadas por meio de funções, então as taxas, né, com que elas variam também vão estar relacionadas. Então, nesse problema aí, vamos ler, a gente tem uma caixa, e são dadas as dimensões da caixa, comprimento, largura e altura, em um dado instante, e é dado as taxas de variação com que essas não são fixas, né? Comprimento, largura e altura dessa caixa, elas estão variando com o tempo. E aí, quer saber com que taxa vai estar variando o quê, hein? O volume da caixa. Neste instante. Então, a gente tem aqui uma caixa e é dado no instante, é dado as dimensões dessa caixa que não são fixas, estão variando.
Então, ele diz que é o comprimento. Vou chamar o x aqui de C, que é o comprimento. Ele vale num determinado... Esse instante que está sendo considerado, vamos considerar o tempo t igual a 0, tá, gente? Varia com o tempo. Agora, eu estou fazendo a observação. Então, para mim, esse instante t igual a 0 aqui, tá? Então, nesse instante que eu estou considerando, o comprimento dessa caixa vale 1 metro. Vou chamar de x aqui esse comprimento. E o que mais? O que mais slide? Podemos ver o slide. E a largura, vou chamar aqui de y, vale 2 metros. A altura, vou chamar essa dimensão aqui, a altura de z, vale 2 metros nesse instante. Mas ele diz só que o x, ele não é fixo, ele está variando com o tempo. Esse y também não é fixo, ele varia com o tempo. Esse z também varia com o tempo. O comprimento e a largura estão aumentando. O que representa esse comprimento e largura estão aumentando a uma taxa de... Estão aumentando a uma taxa de 0,02 metros por segundo. Representa o que isso, gente? A derivada, a taxa de variação é derivada. Então, ele está dizendo que em um determinado instante, a taxa que o comprimento, então é o x, derivada de x no instante que a gente está considerando em relação ao tempo. Eu precisava de novo do slide. Deixa eu gravar aqui. O comprimento e a largura estão aumentando. Então, comprimento e largura é o dy, dt estão aumentando a uma taxa de 0,02 metros por segundo. E o dz, a altura está decrescendo. Como é que eu represento isso, gente? É uma taxa negativa. Ok? Então, são os dados do problema. Você tem as dimensões de uma caixa no dado instante, só que essas dimensões não são fixas, elas variam com o tempo. Eu não sei qual é a relação, como é que ela varia, eu não sei essa função, mas eu conheço as taxas com que elas estão variando num determinado instante. E aí ele quer saber o seguinte, o volume dessa caixa depende de x, de y, de z. X, Y e Z dependem de T, variam com T. Então, o volume da caixa também vai variar com o tempo. Ele quer saber qual é a taxa de variação do volume com relação ao tempo, nesse exato instante aqui. Chamar no instante T igual a 0. Certo? Como eu quero calcular a derivada de V, primeira coisa, eu preciso enxergar essa função, né? Quem é a função, então, que vai me dar o volume dessa caixa? Quem é V? Isso, vai ser... Vou chamar de x, y, z. E como diz o Chaves, só sei fazer com x, y, z. Né? Tá, então, é uma função de x, y, z, só que x, y, z aqui não são fixos, então vou chamar aqui de alfa de t, uma curva que para cada valor de t ela está me retornando quanto vale o x, quanto vale o y, quanto vale o z. Portanto, na hora que eu substituo lá, eu tenho o x de alfa de t. Né? Volume, perdão, gente. Vou chamar aqui de W, volume. É uma função, esse x e y, z que está lá. E aí eu quero calcular derivada de V em relação a t. V é uma função de x, y, z. X é uma função de t. É a derivada da composta.
gente vai calcular em zero. Regra da cadeia. O que a regra da cadeia me diz? O que é a derivada dessa composta? É a derivada da de fora, que é uma função de 3 variáveis, portanto, é o gradiente dela, certo? É a derivada da de fora, mas a de fora é uma função de 3 variáveis, a derivada dela representa o gradiente da V, que eu vou aplicar em alfa de 0, vezes a derivada alfalinha, depois eu vou calcular em 0, tá? 0 está representando o instante que a gente está considerando, certo? Tempo t igual a 0. Então, vamos calcular o gradiente dessa função aqui, gradiente dessa função aqui, aplicar no ponto que a gente quer, calcular a derivada dessa curva, aplicar no ponto e efetuar esse produto aqui. Gente, gradiente da função v é uma função de 3 variáveis, derivada de v em relação a x, derivada de v em relação a y, derivada de v em relação a z. E aí, me digam aqui, derivada em relação a x. Derivando isso aqui em relação a x. YZ. Derivando em relação a y. XZ. Derivando em relação a AZ. XY. Tá? Quando a gente diz agora, a gente vai aplicar no ponto, né? Nesse ponto aqui. Então, primeiro a gente precisa saber quanto vale, eu vou colocar bem aqui, quanto é alfa de 0, porque a gente agora precisa substituir lá. Alfa de 0 é esta curva aqui, que é o x de 0, y de 0 e z de 0, tá? É o x de 0, é o y de 0 e é o z de 0. O que isso está representando, hein, gente? X de 0. É o instante que a gente está analisando. Nesse instante, quanto vale o x? É os dados que ele deu lá. Então, o x está valendo 1, o outro está valendo 2 e o z está valendo 2. Tá? É isso que a gente diz. Agora, eu vou substituir aqui o x por 1, o y por 2 e o z por 2. Então, o gradiente da função f aplicado neste ponto 1, 2 e 2 vai ser x, não esqueça que aqui x, y e z. O y vezes o z, que vai dar 4. O x vezes o z, vai dar 2. E o x vezes o z, ou x vezes o y, fala uma coisa, 2. Tá? Pronto, já temos o gradiente da função no ponto. Agora é calcular o alfalinha de 0. Primeiro eu vou calcular o alfalinha. Um ponto t. Isso aqui é a taxa de variação de x em relação a t. Taxa de variação de y em relação a t. E taxa de variação derivada, né? Só que a gente quer essas taxas com que estão variando no exato instante que a gente está analisando. Então, a derivada dessa função em 0 são as taxas que o problema forneceu. Ele está dizendo que no exato instante, essa taxa de variação de x e de y é 0,02. Essa taxa de variação também é 0,02. E a de z ela é negativa. Portanto, agora é só efetuar essa continha aqui, derivada de z em relação a t, produto interno.
Vou colocar 10 elevado a menos 2 que na frente. Tá, gente? Dá 10 elevado a menos 2, menos 2. 10 elevado a menos 2 que está multiplicando 2, 2 e menos 3. Ok? Ah, sim, sim. Obrigada, Ellen. Gente, dever tá aqui. Taxa com que está variando o volume dessa caixa nesse instante. Tudo bem, gente? Uma pergunta. Eu tinha mais duas para fazer, mas vou deixar para vocês fazerem para a gente poder finalizar hoje isso. Olha só. Eu sei que depois do almoço dá aquela ociosidade, nada para fazer, eu queria tanto fazer alguma coisa. Então, calculem agora as mesmas condições, só que a função vai ser outra, porque a gente quer saber com que taxa está variando a área da superfície, né? Então, agora a gente só vai trocar o volume pela área aqui dessas superfícies, certo? Esses 6 lados aqui. A função, então, que vai ficar sendo outra. Tá? Os dados são o mesmo. Depois, quer calcular a taxa com que está variando a diagonal deste cubo, né? Que vai daqui do segmento de reta, o vértice ao vértice oposto da face oposta. Tá? Então, o que muda de cada caso? Eu tenho que encontrar qual é a função que faz isso aí. Então, resumindo aqui, tenho Z, uma função de x e y. E x, por sua vez, é uma função de t e y é uma função de t. Portanto, posso escrever Z como função de t. Derivada de Z em relação a t vai ficar a derivada de f em relação a x. E isso eu vou multiplicar pela derivada de x em relação a t. Mais a derivada de f em relação a segunda variável. E isso eu vou multiplicar pela derivada de y em relação a t. Tá? É basicamente isso. De onde vem isso? É o produto do gradiente pela derivada daquela curva. Tá? Só prestar atenção que aqui, essa aqui a gente vai calcular no valor da curva, no ponto que a gente está querendo. Né? E essas derivadas aqui dx, dt, no ponto t. Só prestar atenção que a gente aplica em pontos diferentes. Mas e agora, se eu tenho a seguinte situação? Z é uma função de 2 variáveis. Z é uma função de x e de y. Só que esse x e esse y, por sua vez, eles não são constantes. O x ele é uma função agora de 2 variáveis. E o y também é uma função de 2 variáveis. Tá? Portanto, claro que quando eu substituir o x pela função que eu tiver aqui, eu substituir y pela função que eu tiver aqui, eu também vou ver o z como uma função de 2 variáveis, tá? É a mesma coisa, só a ideia agora que a gente tem 2 variáveis. Então, nesse caso aqui, eu vou considerar aquela curva, eu vou considerar ela como sendo uma função de 2 variáveis, t e v. Ela vai ser... O que ela vai fazer? Para cada par TV, ela me diz quem é o x para aquele par, quem é o y para aquele par, tá? Diferença agora, gente, é que esta curva, ela é uma função que vai do R2 no R2. E, portanto, quando eu tiver z, vai ficar f de x, y. Só que esse x aqui... Esse x, ele depende de t e de v. Esse y depende de t e de v. Só que isso aqui é o alfa de t. Então, isso aqui é uma f de alfa
de TV. É a mesma coisa também, tá? Portanto, aí olha só, agora Z é uma função de duas variáveis. Então, quais são as derivadas que a gente calcula aí? As parciais, tá? Se é uma função de duas variáveis, a diferença é que, sendo essa curva diferenciável, quer dizer, existem as derivadas parciais aqui, sendo essa f diferenciável, então vai existir as derivadas parciais. Derivada parcial de Z em relação a T. Aí, o que vai ser essa derivada parcial de Z em relação a T? Observe o seguinte, vê se você lembra. Tem uma função de duas variáveis, né? O que significa calcular a derivada dela em relação a uma só variável. Vamos supor que isso aqui é num ponto T0, V0. Como é que a gente obtém essa derivada parcial? Conceitualmente, lembra o que é isso? Isso, eu considero. Então, o que eu vou fazer para calcular isso aqui? Eu venho nesta função aqui, isso aqui seria essa aqui, ó. Eu vou derivar essa f de alfa de t, onde eu fixei o V0. Não é isso? Parêntese, parêntese. Tá? Porque eu quero calcular a derivada em relação a z. Então, eu estou olhando a função que é de duas variáveis e eu vou calcular a derivada dela onde eu fixo a outra. Tá? Aí, olha para cá. Eu não estou no mesmo problema agora do caso anterior, que eu tinha uma função de duas variáveis e uma curva que é só de uma variável. Então, eu posso usar o mesmo resultado. Gente, eu estou falando assim de uma maneira bem... sem o detalhe matemático, mas dá para você entender que a ideia é esta, tá? E aí eu recaio no caso anterior. E o caso anterior me diz que isso aqui é o quê? É o gradiente desta função f, que eu vou aplicar na curva alfa. Para que valores eu quero? Isso aqui em T0. T0, esse aqui já estava fixado. Mais um parêntese aqui. E eu vou multiplicar por quem? Pela derivada da curva alfa', que eu vou aplicar em T0, V0. Tá? Estou usando o resultado. Agora, vamos só ver. Mas, neste caso, quem vai ser essa alfa' aqui? Vamos olhar aqui para alfa. Alfa não é uma função de duas variáveis? Cada uma, essa alfa' vai ser a derivada de cada uma das suas funções componentes, tá? Então, vamos ver aqui. A alfa vai ser a derivada de cada uma das suas funções componentes. Vou repetir aqui, que tinha lá. A gente tem que derivada de z em relação a t, num ponto x0, y0, é o gradiente da função f que eu estou aplicando na T0, y0, T0, V0. Agora, vamos enxergar o que vai ser a derivada dessa aqui. Olha, alfa, ela é uma função de duas variáveis que agora a gente fixou, né? Isso aqui a gente tinha fixado o V0. Então, na hora que eu fixei o V0, ficou assim, ó. X de t, V0. Y de t, V0. Na hora que a gente fixou. Aí a gente quer derivar isso aqui em relação a t, tá? Então, é a derivada desta e a derivada desta. Mas o que significa uma função de duas variáveis em que você fixou uma e está derivando em relação à outra? Que derivada é? A derivada parcial, tá? Então, isso aqui vai ficar derivada parcial de x em relação a quem? A t, que eu calculo no ponto T0, V0. E aqui a mesma coisa, era uma função de duas variáveis, fixei uma, estou derivando agora. Isso é a derivada parcial da y em relação a t, que eu vou calcular no ponto x0, y0. Tá? Então, o que vai mudar do caso que era só uma variável? É que agora é derivada parcial aqui, porque x e y são função de duas variáveis, tá?
Resumindo, a gente tem isso aqui, então. Derivada parcial de Z, tirando os pontos aqui, vai ficar assim, derivada parcial de F em relação a X. E agora eu vou derivar esse X que está aqui, parcialmente em relação a T, mais a derivada parcial de F em relação à segunda variável. E eu vou multiplicar pela derivada parcial desse Y em relação à variável T. Tá? A de fora, a primeira, a gente aplica no valor da curva. E essas daqui eu aplico no parâmetro, no valor de T. E, de forma análoga, eu calculo a derivada parcial em relação à segunda variável agora. Acabou o nosso tempo. Gente, agora eu quero calcular em relação a essa variável aqui. Né? Então, em relação a V, que é a segunda variável. Vou fazer tudo do mesmo jeito, a única diferença é que agora eu fixo o T e o V, que é a variável. Tá? Ok ou não ok? Tá, gente? Eu vou derivar em relação a V. Lembra que uma função de duas variáveis, derivar em relação a uma delas significa que eu estou deixando a outra fixa. Quando eu fizer isso, a ideia do gradiente vai ficar do mesmo jeito aqui. Então, vai ficar derivada parcial de F em relação a X, derivada parcial de F em relação a Y. Quando a gente for calcular a derivada desta curva que está aqui, eu estou derivando agora, fixando o T aqui. Então, eu estou olhando para essa curva, T é constante, e eu estou derivando em relação a V. Então, essa é a derivada parcial. Aqui vai ficar a derivada parcial de X em relação à variável em questão. E aqui eu estou derivando o Y em relação a V, tá? Acabou o nosso tempo, precisamos treinar muito isso, fazer os exercícios. Espera aí, antes de ir embora, a gente temos os avisos super importantes para vocês. Não vão embora, não. Só questão de... Só uns 10 minutinhos já a gente fala tudo. Olha só, gente, aviso. Vamos ver aqui os slides. Segunda avaliação de C2, todo mundo já está sabendo, né? Vamos cobrar os assuntos das notas de aula que vão de 10 a 18. Acho que já estão todas disponíveis. Mas a gente ainda está, essa aula de hoje é a aula 15, tá? Então ainda está. E, gente, outra informação. A gente decidiu que vocês gostam muito de fazer avaliação, a gente percebeu isso. Então, vamos acrescentar mais uma avaliação no final do curso, tá? Faremos uma prova substitutiva no final do semestre. Ele ali quase desmaiou, não sei se porque ele gostou ou não gostou. A prova substitutiva que está marcada para o dia 28 de dezembro. Então, é após o Natal. Não, porque até... Então, é assim. Você faz uma quarta prova e aí você vai ficar com 4 notas, tá? Dessas 4, você escolhe. Eu quero ficar com essas 3, tá? Essas notas é para substituir a prova. Vai continuar a nota da lista, tá? Então, ela vai ser optativa no sentido de que, se você não vier fazer, você vai ficar com 0 e fica com as 3 melhores notas que tiver, tá? Será todo o conteúdo que a gente vai cobrar, mas o pessoal que não se saiu bem, tem mais uma opção, se tiver, tá? Então, teremos uma prova substitutiva no final do semestre. Ou você está aprovado, mas queria ficar com excelente. Vem fazer a prova substitutiva para ter essa opção, ok? Até quarta-feira.